pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Mundo Raiz. E hoje estamos encerrando a nossa temporada de mal-estar. Vamos encerrar com mal-estar na religião. Vamos Eita! lá. É uma coisa que as pessoas gostam de falar, né? Costumam falar que religião e futebol não se discute. Nem política. Será que não? Política também, Nem né? política, o pessoal não quer discutir nada, né? Será que não, gente? Deixa Será que cada não se um na sua discute? praia, né? Pois é, lembrando que mal-estar é esse lugar, né, indigesto que a gente entra em determinados assuntos ou determinadas situações. Então a gente vai trazer esse aspecto indigesto em que muitas vezes nos colocamos dentro dessa questão da religião. Então vamos falar um pouquinho, discorrer um pouquinho dessa religiosidade, vamos falar de crença também. Mas eu acho legal trazer aí, amigo, você introduzir pra gente o que é essa religião, o que é. Então, Rafa, tem algumas pessoas, por exemplo, que têm um pouquinho de dificuldade com as palavras. Então vamos esclarecer para o pessoal que está em casa aí, primeiro, qual que é a diferença de religião para religiosidade. Então, primeira coisa, tá? Religião geralmente está associado a instituições, né? Ou seja, instituições criadas por seres humanos. E dentro deste quadro institucional existe um contrato social lá dentro. Existe ali um testemunho muito específico daquilo que se delimita como um ato de fé. Beleza. E aí lá dentro algumas dessas religiões institucionalizam livros sagrados, modelos ritualísticos, roupas, né, posições, datas, calendários, e aí vai a coisa. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a gente fala religiosidade, a religiosidade necessariamente não necessita em absoluto de religião alguma, né? Dentro do modelo institucional. A religiosidade é um sentimento. E esse sentimento aí que a gente vai começar a trabalhar, e eu quero te ouvir também, né? Evidente, sempre quero te ouvir, é a questão do religare. Então, o religare, imagina só uma coisa, tá? Nós temos uma vivência, aí quem quiser saber um pouco mais sobre isso, vai no nosso vídeo sobre luto, tá? Nós temos sempre uma vivência aqui que é muito intensa para nós de desconexão, tá? E aí, quando rompe essas ligaduras, é evidente que há uma expectativa futura de se reconectar. Então, quem não quer se reconectar a pessoas? Né? Quem não quer se reconectar com talvez um passado? Quem não quer se reconectar, por exemplo, com uma situação, com um sentimento, com a juventude? Não é mesmo? Com toda aquela força que a gente tinha na juventude, né? Então, como nós presenciamos na nossa vida, né, desconexões, rupturas, desligamentos, né? Algo dentro de nós quer se reconectar. Aí que eu acho interessante aí para a gente falar um pouco sobre isso, perfeito, tá? perfeito. E isso é um sentimento, isso não tem nada a ver com instituição, isso está dentro do ser humano, é um anseio. Tá? E por que não que gera também ansiedades? Uma ânsia, né, de conexão. De conexão, aí, então fala aí. Uau, perfeito. E quando você traz essa ânsia e essa necessidade de se conectar, esse encontro com essas ligaduras, me vem conectar o quê? Então me vem que eu acho que é o cerne, que é o núcleo da religiosidade, também depois das religiões, que é essa sacralidade. Esse sacro que é sagrado em mim. E aí a gente vai, né, trazendo novas roupagens para esse sagrado, vamos falar de divindade, mais outras roupagens para essa divindade, vamos falar do Deus ou dos deuses, das deusas, né, ao qual eu acredito que é a essência desse conjunto de crenças onde se forma a religiosidade e a religião, né? Mas eu acho que sempre vai partir dessa nossa necessidade de se conectar, se reconectar com esse sagrado, né? Que muitas religiões, religiosidades e crenças vão encontrar esse sagrado em locais, em lugares, mas sempre vão trazer ele para algo dentro de nós, porque é algo que é a nossa necessidade
e se reconectar, né? De encontrar esse sagrado, de encontrar esse divino, essa divindade. Né? E onde eu vejo a diferença da religiosidade com a religião é que a religiosidade ela não depende de uma instituição, né? Ela não depende de estar vinculado a algo, a algum lugar, uma igreja, para que a gente possa, né, ir em busca, exercer a nossa jornada de nos religare, né, que é esse sentido da religião, nos religar, nos reconectar com esse divino. Né? Para mim a religiosidade é isso. E a religião vai então ancorar uma instituição, né? Muitas vezes vai se apropriar de um sentimento oceânico de pertencimento, onde todos estão, né, com a mesma crença, o mesmo conjunto de crenças e valores, para te entregar um contrato social pronto. Então, Rafa, então você imagina só uma coisa, tá? Vamos pegar todo esse self-services de instituições, tá? De religião. E aí, no final das contas, um sentimento de desejo de reconexão, tá? Algumas pessoas talvez vão buscar, até mesmo para uma questão assim de maior credibilidade ou de maior confiança, instituições religiosas, tá? Que parecem aonde a maioria está presente. Então, assim, eu vou frequentar determinada religião porque a grande maioria vai para lá. Então, se todo mundo está lá, significa que eu tenho mais possibilidade de um acerto de reconexão. Outras pessoas já não vão usar esse critério. Elas vão num modelo um pouco, às vezes, mais racional, ou às vezes até mais intuitivo, em determinado tipo de segmento religioso, aonde ela se identifica um pouco mais. Há uma questão muito mais de pessoalidade ali e não uma questão puramente grupal, né? Agora, isso que é a parte interessante. Existem pessoas que não vão nem pelo sentimento de ir para a religião e nem pela religiosidade em si, porque elas não precisam religar, porque elas já se sentem sempre conectadas. Para algumas pessoas, isso aí as pessoas de religião muitas vezes não entendem, né? Nunca houve a desconexão. Isso a gente vê muito nas experiências transcendentes, no próprio xamanismo, né? Aonde que bate aquele plim assim, aonde que nunca houve uma desconexão. Então algumas modalidades religiosas, elas se apropriam de uma certa história onde houve uma desconexão. Então em determinado momento Deus se afastou de nós, ou nós tivemos a capacidade de negá-lo, mesmo ele sendo perfeito, né? Então, ou seja, através do nosso livre-arbítrio, o que a gente fez? A gente se desconectou e precisa haver um enlace novamente, né? Então, isso é uma modalidade. Existem algumas pessoas, por exemplo, que acreditam que os nossos entes queridos vão até um local que estão aguardando, sabe, uma legitimação para a entrada novamente no reino de Deus. Agora, existem pessoas que estão aqui, ó, Rafa, né? Está nessa sala, está diante aqui dessa câmera, né? E fala, eu estou com Deus, né? Eu não preciso me aproximar de Deus, eu não preciso falar com Deus. Deus é tudo que está à nossa volta aqui, Deus né? é tudo, Deus sou eu, Deus está dentro de mim. Exatamente, se manifestando em dualidade, tanto em coisas que nos acalentam, como coisas também que nos provocam, né? Que nos incomodam, né? E aí algumas pessoas pegam, vivem essa dualidade, outras pessoas já não, já conseguem observar uma certa unicidade, né? Então tem um pouco disso aí, o que você acha? Nossa, perfeito, perfeito. E interessante você trazer que cada um vai usar, né, de um desejo ou de uma falta para buscar aquela religião. Muitas vezes ela vem de uma tradição cultural que já é muito enraizada na família e o indivíduo nasce naquela cultura, naquele conjunto de tradições ali, mas a gente vai encontrando o caminho que maior se afiniza com a nossa busca ou com a nossa falta, né? E muitas vezes a religião ela nos entrega já um pacotão de coisas prontas a se fazer, a se seguir, que vai te entregar a salvação, e isso nos libera da nossa própria responsabilidade. Eu acho que tem isso também, né? Porque seguir um caminho individual, um caminho em que eu sei que o divino, que Deus está dentro de mim, está em tudo que existe, coexiste,
é um caminho que exige alta responsabilidade, autorresponsabilidade, né? E muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer alguém, né, alguém que foi institucionalizado, uma entidade de poder, né, que foi denominada, que foi nomeada por Deus para me dar um poder e me entregar um lugar, um caminho pronto. E aí, se der errado, a culpa não é minha, né? Ou eu posso fazer um par de, desculpa a palavra, um par de merda na vida e, né, e depois eu posso seguir lá alguns rituais que vão me libertar disso aí. Você falou uma coisa assim que é muito sedutora, o Rafa. As religiões, elas podem também nos seduzir com determinadas propostas, né? Então, ou seja, nós colecionamos, porque aqui nós estamos no tempo e espaço, então a gente está em presente, passado e futuro, né? E algumas pessoas, de repente, tiveram experiências que são consideradas dentro desse tempo e espaço como experiências pecaminosas, experiências maléficas, obscuras, sombrias. E, de repente, há uma determinada instituição que ela vende para o sujeito uma ideia na qual ela é capaz de ou apagar esse passado, ou simplesmente pegar e dar um reset, um reinício, tá? Liberando o sujeito para trás. E talvez por isso, né, o Martinho Lutero, ele se incomodou tanto com o passado, onde ele viu, por exemplo, venda de indulgência. E não somente venda de indulgência para o sujeito, mas sujeitos que pagavam, inclusive, para aquele avô dele, que era pagão, ser liberto lá para trás. Então, ou seja, há uma certa mercancia, tá? E há também uma certa legitimação de determinadas pessoas. Então, algumas pessoas, de repente, se santificam ali quase que por um ato mágico. Mas será mesmo que essa pessoa ela vai encontrar estabilidade, pacificação, conexão, tá? Dentro simplesmente de um local mágico onde ela entra e acredita que tudo desapareceu como por um encanto? Da mesma forma também, por exemplo, o seguinte, eu estou vivenciando um problema na minha vida. De repente, determinada instituição fala assim, não, o problema não é seu, o problema é o diabo, o problema é o obsessor, o problema é o encosto, o problema é o trabalho de magia negra que foi feita para você. Ou seja, parece que tudo é muito fácil, é muito prático, né? Isso. E detalhe, né? Parece assim que o diabo é a grande solução de muitas pessoas, na qual ele absorve a culpabilidade de tudo, né? E a gente fica de vítima, né? Nessa história, né? Isso. Ou de um Deus raivoso, talvez que um dia vai vir e vai precipitar todo tipo de pragas, né? Sobre nós, né? E simplesmente a gente fica ali fazendo ali de pacífico, né? Oh meu Deus, né? Porque estás me castigando, né? E de repente isso vira uma espécie de um palco de isenção de culpa, de irresponsabilidade, de infantilidade, né? Como o nosso velho Freud também já falava, né? Tentando buscar o papai, né? Novamente, Isso, né? Buscar a mamãe perfeito. do céu que vai resolver o meu probleminha, porque eu ainda sou criança, né? Como ser humano, né? Perfeito. Você trouxe 2 pontos aí que eu vejo que a religião nos afeta, que é a terceirização, tanto das coisas que a gente não considera legais, né, que a gente associa ao diabo. Então eu entrego pro diabo a culpa, né? É aquela história, a culpa é minha, eu coloco onde eu quiser, então eu vou Mas se eu entregar passar no pra vestibular, ele. não é culpa do diabo, não. Exatamente. Aí é minha, né? Exato. Não, aí fui eu, é mérito meu. A gente entra na meritocracia, mas enfim. E aí a gente dá pro diabo, entrega pro diabo a responsabilidade pelas coisas que a gente considera negativas, e a gente terceiriza também a responsabilidade daquilo que deveria ser meu, construção minha da minha vida, né? Que a gente entrega para esse grande pai, que é o que a gente busca. Então é Deus. Eu entrego na mão de Deus, né? Que isso vai dar certo, que isso vai acontecer, ou essa situação, né? Não estamos aqui julgando, viu, gente, a crença de ninguém, mas é como isso vai suprindo as nossas aspectos sombrios, nossos desejos, as nossas faltas, a nossa criança interior, né? E a gente terceiriza isso também, porque eu tenho um pai para me nortear, eu tenho um pai para dizer o que eu vou fazer.
E a gente busca isso tanto na religião quanto na política, né? Vide aí o nosso momento atual, enfim. Isso, a gente quer sempre um mediador, a gente quer um guia, né? A gente quer o Salvador, Salvador. né? E não é à toa que nós estamos, né, fixados até hoje em salvadores da pátria, né? Só que também é fácil, né? Porque tudo também o mestre ainda não retornou para isso, ou o mestre ainda não deu sinal para aquilo, né? E tem uma coisa até interessante, né? Tem gente que fala segura na mão de Deus e vai, né? A pessoa que caminha do lado de Jesus e Jesus carrega depois ele no colo na areia, sabe? Então talvez seja um desejo, Rafa, sabe, de alguém que nos norteie. Isso. Porque justamente a gente está sem norte, né? E às vezes a gente não percebe que na verdade a gente não precisa de um norte, nem de um guia, nem de uma direção. Porque não houve desconexão, tá? Para alguns sim, para alguns aqui é o vale de lágrimas, para alguns aqui é uma prisão espiritual, né? Inclusive vai passar agora, né, por um mundo de regeneração. Isso. Aí o que acontece? Tem já uma turma selecionando quem é que vai para a próxima fase, quem é que vai para um mundinho primitivo. E eu acho isso demasiadamente humano. Total, total. A gente, todas as religiões, elas são espelho da nossa cultura. Então a gente vê que muitas vezes a gente introduz aquilo que faz parte da cultura que está aqui, né? O Brasil, por exemplo, é o país mais cristão do mundo, né? Do cristianismo. E aí a gente vê as culturas hindus, as culturas lá indianas, e aí já são deuses que muitas vezes se apresentam como elefante. Por que não vem? Por que não é aqui? Porque aqui não tem elefante. Lá tem. Então é tudo um espelhamento, né? A gente cria os deuses, a gente manifesta as regras religiosas, as crenças religiosas. Então tudo se artimanha, se estrutura a partir do que a gente cria, da necessidade do homem de criar esse mundo de Deus, né? E tem inclusive, por exemplo, agora novas linhas, né, desses deuses da nova era, tá? Então vão ter raças interplanetárias, Isso. alienígenas, comandos siderais, Isso, né? a nova raça humana, já ouviram isso? Isso, aí tem, né, pleiadianos, arcturianos, né, pessoas da constelação de Órion, aquela coisa toda, sabe, que eles vão ter que intervir na nossa Isso, experiência mesma para que coisa. finalmente a gente desperte. Então, assim, não basta os dilúvios, não basta, por exemplo, ter extinguido a Lemúria, a Atlântida, outras coisas mais. Vai ter que acontecer inúmeros cataclismas aqui para que finalmente o ser humano desperte para a sua consciência Perfeito. divina, né? Aquela coisa toda, né? E aí, interessante, né? Aonde que está essa brincadeira, né? Do vós sois deuses, né? Vocês são a imagem e semelhança do próprio Pai, né? As pessoas falam isso assim, da boca para fora, e não assumem, inclusive, nem o próprio Cristo interno delas mesmas, Isso. né? É como se ninguém de fato tivesse entendido a mensagem do Cristo, né? Falando aqui de cristianismo, enfim, o que Jesus nos traz, o que é a palavra dele, né? As parábolas e tudo, aquilo tem um significado tão grande para esse olhar para dentro, né? Para esse convite de olhar esse Cristo interno que eu posso fazer, vocês podem fazer muito mais, mas ninguém entendeu isso, né? Ninguém sacou o rolê. Ninguém entendeu o rolê, né? Não, ninguém entendeu o rolê e inclusive só outra coisa, colocaram ainda uma coroa na cabeça dele num mundo que não tem sentido nenhum de ser rei, Exato. porque aqui nós estamos para levantar não um reinado externo, mas o reinado nosso mesmo, né? A nossa própria nobreza de ser, né? E existem essas crenças, né, de que Jesus vai voltar. Eu falo, cara, se Jesus voltar, ele vai ser sacrificado da mesma forma. E talvez né? de maneira pior. De maneira pior. Muito pior, porque infelizmente eu acredito que as pessoas depois de 2000 anos ainda ficaram ainda mais desesperançadas. Mas desesperançadas do quê? Sabe? Dessa grande mágica que vai transformar coisas sem o menor esforço. Isso. Né? E aí a gente pergunta a seguinte coisa, né? Que nós já estamos indo para os 20 Cê minutos de sempre vídeo, o cuidador né? do tempo, era para ser eu, mas... Exato, né, Rafa?
será que é possível, de repente, assim, a pessoa simplesmente pegar e despertar do nada? Será que não exige, por exemplo, reflexão, busca, atenção com as coisas, né? Será que simplesmente aí eu vou me despertar, sabe, repetindo frases prontas? Repetindo apenas mantras? As pessoas, será que elas não conseguem compreender que as frases prontas, os mantras, na verdade, eram até mesmo um caminho para a própria meditação, para encontrar futuramente o silêncio anterior, né? E esse silêncio nos responder essa conexão que nunca foi rompida, né? Será que realmente assim, o ser humano vai ficar quanto tempo se sentindo sozinho, desamparado, simplesmente largado ao Deus dará, né? Isso. Então, ao invés de simplesmente pegar e se assumir, né, como divino, né? Nossa, perfeito. Quando é que a gente vai entender que todos esses caminhos, são ferramentas, são coisas que nos é dado para facilitar esse reencontro. Não é para ir para fora. Não é para eu preciso subir uma montanha, eu preciso ir a uma igreja para eu fazer essa reconexão. Né? É para eu encontrar o caminho de volta para casa, e a casa é em mim, a casa sou eu. O Deus está aqui dentro. Né? É muito bom esses momentos de comunhão, de comungar com o outro, de estar todo mundo junto. Né? Você vai numa igreja, você faz um canto, né? Aquilo sobe energia, é bonito mesmo, né? É legal, eu acho que é bacana essa comunhão para a gente fortalecer. Mas o caminho, gente, é sempre para dentro. Exato. O divino é interno, Cristo é interno, a deusa, o Deus é interno. Né? Sim, sim. Da mesma forma também toda forma de antagonismo, de desafio, de oposição, né? O princípio luciférico, o princípio satânico, né? São tudo desafiantes. Exato. Fazem parte. Os grandes mestres enfrentaram seus demônios internos. Isso. Os grandes mestres foram capazes de encarar suas próprias sombras, foram capazes de pegar e enfrentar a própria solidão. Exato. Né? Os grandes mestres vivenciaram inclusive coisas demasiadamente humanas, né? Como o Pai, né? Afasta de mim esse cálice, mas se é da tua vontade, então, né, que eu faça, né? Exato. E é um cálice amargo mesmo, né? É um cálice onde há uma necessidade de um desapego, né? Onde há uma necessidade de repartir, né? De comungar com as coisas, né? Mas... E infelizmente a gente está muito nessa brincadeira de querer só a nossa passagem, né? Exato, exato. E a gente não E quer deixar olhar o outro para para trás, né? E a gente não quer olhar para isso. Né? Não. É um medo de olhar para essa parte, para esse antagonista. Porque o diabo nada mais é do que o antagonista em nós, diabolo, né? Aquele Isso. que é antagonista. Quem de nós não temos, não carrega Isso. essa parte sombria que a gente não quer olhar. Então, por isso a gente fica ansiando por alguém que vai nos dar a luz, o caminho, né? E a gente barganha aquilo, paga ali uma mensalidade para poder encontrar o caminho da luz, mas é olhando para esse antagonista, olhando na cara dele, né, e desafiando, mas não desafiando na luta, mas no reconhecimento e integrando isso que a gente encontra essa parte, né, essa Isso, luz. isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre essa questão de integração. Sombra e luz, né? Gente, exatamente. Acho que rola até uma temporada isso. toda aí de sombra e luz, né? Pode falar a sombra nisso, a sombra naquilo. Aí, ó, galera. Sempre tem aí, a gente vai ficar aí. Nós já somos duas senhorinhas aqui, mas a gente vai ficar senhorinha fazendo o canal. Vamos ficar mais velhos e fazendo o canal. Beleza. Né? Gente, então, ó, o rolê de hoje foi basicamente esse. É evidente que dá para falar. Nossa, dá para ficar aqui tempo, muito né? tempo ainda, mas acho que deu para trazer um pouquinho do que a gente queria. Continuem mandando aí as sugestões de vocês, os palpites, a palpitaria dentro do que vocês querem ouvir sobre esse assunto também. Como é o seu caminho religioso ou da religiosidade? Aonde isso já levou você? Né? Como tem sido os seus encontros, a sua reconexão com você mesmo, você mesmo? Conta pra gente, a gente também quer compartilhar, que eu acho que muito do nosso caminhar até aqui vem desse lugar, né? Da crença de que isso está dentro de nós. Maneiro, e legal. de a gente ficar descamando as nossas partes, né? E Isso. encontrando esse ser divino. Então a gente tem um caminho aí para compartilhar com vocês também. Massa, gente. E aí, ó,
curte o nosso vídeo, né? Curte nossos vídeos, se inscreve no canal. Isso. Ativa o sininho. Exatamente. Ativa o sininho, tá? E É isso aí. para receber nossas notificações. Beijo, pessoal. Obrigada e até a próxima.